Continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 4, verso a partir do 87. A tradução é a seguinte: a adoração dela, Aradhana, consiste em satisfazer os desejos do Senhor Krishna. Portanto, os Puranas chamam-na Radhika. Significado: o nome Radha deriva-se da raiz da palavra Aradhana, que significa adoração. Portanto, pode-se chamar a personalidade que excede a todos em adoração a Krishna de Radhika, a maior das servas. Continuando, ela tem adorado a personalidade de Deus de verdade. Portanto, o Senhor Govinda, estando satisfeito, levou-a a um local solitário, deixando a nós todas para trás. Este verso é do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 30, verso 28. Portanto, Radha é Paramadevata, a suprema deusa, e ela é adorável para todos. Ela é a protetora de todos e é a mãe do universo inteiro. Já expliquei o significado de Sarva Lakshmi. Radha é a fonte original de todas as deusas da fortuna. Ou Sarva Lakshmi indica que ela representa plenamente as 6 opulências de Krishna. Portanto, ela é a energia suprema do Senhor Krishna. A palavra Sarvakanti indica que toda a beleza e fulgor repousam no corpo dela. A beleza de todas as Lakshmis deriva dela. Kanti pode também significar todos os desejos do Senhor Krishna. Todos os desejos do Senhor Krishna descansam em Srimati Radharani. Srimati Radhika satisfaz todos os desejos do Senhor Krishna. Este é o significado de Sarvakanti. O Senhor Krishna encanta o mundo, mas Sri Radha encanta inclusive a ele. Portanto, ela é a deusa suprema de todos. Sri Radha é o poder pleno e o Senhor Krishna é o possuidor de pleno poder. Os dois não são diferentes, como evidenciam as escrituras reveladas. De fato, eles são a mesma coisa, assim como o almíscar e sua fragrância são inseparáveis, ou como o fogo não é diferente de seu calor. Assim, Radha e o Senhor Krishna são um só, todavia aceitam 2 formas para desfrutar das doçuras de passatempos. A fim de promulgar Prema Bhakti, serviço devocional, por amor a Deus, Krishna apareceu como Sri Krishna Chaitanya, com a disposição e a tez de Sri Radha. Assim, acabo de explicar o significado do 5º verso. Para explicar o 6º verso, primeiro vou sugerir seu significado. O Senhor veio para propagar Sankirtana. Este é o propósito externo, como já indiquei. Há uma causa principal para o aparecimento do Senhor Krishna. Ela surge de seus próprios compromissos, como o desfrutador principal de trocas amorosas. Essa causa muito confidencial é tripla. Swarupa Damodara revelou-a. Swarupa Goswami é o associado mais íntimo do Senhor. Portanto, ele conhece muito bem todos esses temas. Foi aqui que paramos da outra vez. Estava marcado, o marcador estava marcado errado, mas a fitinha estava marcada. E fui eu que li. Então agora nós vamos ler sobre Swarupa Goswami, e que já lemos semana passada. Mas vamos repetir aqui também. Antes de o Senhor aceitar a ordem renunciada, Purushottama Bhattacharya, um residente de Navadvipa, desejou ingressar na ordem de vida renunciada. Portanto, ele deixou o lar e foi para Benares, onde aceitou a posição de Brahmacharya de um sannyasi mayavadi. Ao tornar-se Brahmachari, foi-lhe dado o nome de Sri Damodara Swarupa. Ele partiu de Benares logo depois, sem tomar sannyasa.
e dirigiu-se a Nilachala, Jagannatha Puri, onde morava o Senhor Chaitanya. Ali, ele se encontrou com Chaitanya Mahaprabhu, decidindo dedicar sua vida ao serviço do Senhor. Tornou-se secretário e companheiro constante do Senhor Chaitanya. Ele costumava intensificar a potência de prazer do Senhor, cantando canções adequadas, que eram muitíssimo apreciadas. Swarupa Damodara podia entender a missão secreta do Senhor Chaitanya, e foi por sua graça somente que todos os devotos do Senhor Chaitanya puderam conhecer o verdadeiro propósito do Senhor. Swarupa Damodara foi identificado como Lalita Devi, a segunda expansão de Radharani. Entretanto, a autorizada Gaura Ganodesha Deepika de Kavi Kanapur descreve Swarupa Damodara como a mesma Vishakha Devi, que serve ao Senhor em Goloka Vrindavana. Portanto, deve-se entender que Sri Swarupa Damodara é uma expansão direta de Radharani, que ajuda o Senhor a experimentar a atitude de Radharani. Continuando, o coração do Senhor Chaitanya é a imagem das emoções de Sri Radhika. Assim, sentimentos de prazer e dor surgem constantemente nessa condição. Significado. O coração do Senhor Chaitanya estava repleto dos sentimentos de Srimati Radharani, e sua aparência assemelhava-se à dela. Swarupa Damodara explica a atitude dele como Radha Bhava Murti, a atitude de Radharani. Quem se envolve com o gozo dos sentidos na plataforma material mal pode compreender Radha Bhava. Porém, quem se liberta das exigências do gozo dos sentidos pode compreendê-la. O tema Radha Bhava deve ser aprendido com os Goswamis, aqueles que são verdadeiros controladores dos sentidos. Semelhantes fontes autorizadas podem levar-nos a entender que a atitude de Srimati Radharani é a perfeição máxima de amor conjugal, que é a mais elevada das 5 doçuras transcendentais e é a perfeição total de amor a Krishna. Pode-se compreender esses romances transcendentais em 2 plataformas. Uma chama-se elevada e a outra super elevada. As aventuras amorosas manifestas em Dwarka estão na plataforma elevada. Alcança-se a posição super elevada nas manifestações dos passatempos de Vrindavana. A atitude do Senhor Chaitanya é certamente super elevada. Uma pessoa inteligente, ocupada em serviço devocional puro, pode compreender pela vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu que ele sempre sentia saudades de Krishna internamente. Com este sentimento de saudade, ele às vezes sentia que havia encontrado Krishna e estava desfrutando do encontro. O significado dessa separação e encontro é muito específico. Se alguém tenta compreender a elevada posição do Senhor Chaitanya sem ter conhecimento disto, certamente a compreenderá mal. Antes de mais nada, é preciso tornar-se plenamente autorrealizado. Caso contrário, poder-se-á identificar o Senhor erroneamente como Nagara, ou o desfrutador das donzelas de Vraja, cometendo assim o erro de Rasa Basa, ou seja, entendimento imbricante. Esse tema nos faz dar uma paradinha para compreender o que Prabhupada está dizendo. Prabhupada está nos prevenindo para que possamos nos dedicar a um serviço devocional que se eleve gradualmente, que não tenhamos a pressa de buscar por Radha Bhava enquanto sequer temos o controle dos sentidos. Se estamos apegados ao gozo dos sentidos, se dependemos do gozo dos sentidos, como podemos nos arvorar a dizer que estamos que temos Radha Bhava, que somos uma associada de Srimati Radharani, uma Manjari, uma Gopi,
e então criar um clima ao redor de nós, em termos de Manjari Bhava ou de Irada, de Gopi Bhava. Isso é o que Prabhupada está nos dizendo, ele nos alerta muito sobre isso. E por isso Prabhupada nos preveniu tanto a ter paciência e esperar o desenvolvimento gradual do nosso serviço devocional. É claro que nós podemos saber sobre isso e entender sobre isso. Se não fosse assim, por que Prabhupada colocaria no Chaitanya Charitamrita, no significado do Chaitanya Charitamrita? Ele está colocando, mas ele não quer que a gente fique muito ansioso em desenvolver esse tipo de conquista como se fosse uma conquista a mais dentro do plano material das nossas conquistas. Nós estamos treinados pela própria sociedade, por nossos pais, nossas famílias, pelo ambiente onde estamos, a conquistar vantagens materiais para a nossa própria vida. A passar nos exames da escola, por exemplo. Quem nunca ouviu os pais dizendo: amanhã você tem prova, não vai sair, vai ficar estudando aí, você tem que passar nessa disciplina, você tem que aprender. Quem nunca ouviu os pais dizerem isso? Os pais estão interessados em que nós possamos nos desenvolver materialmente. Quando chegamos ao serviço devocional, podemos ter essa mesma mentalidade de querer o desenvolvimento material dentro do contexto espiritual. Isso, então, é considerado Nagara. E Prabhupada não quer que a gente caia nessa armadilha. Prabhupada quer que a gente vá crescendo gradualmente, que a gente se dedique ao controle dos sentidos, né? Que a gente se dedique ao serviço devocional, visando o amor por Krishna, mas ao mesmo tempo atentos para não nos apegarmos ao gozo dos sentidos, e não deixarmos introduzir o gozo dos sentidos em nossa caminhada espiritual. Então esse é o tema aqui, a gente precisa estar atento, porque isso faz parte da educação dada por Prabhupada. Ele queria que nós encontrássemos nistha, estabilidade, antes de chegarmos à plataforma de Bhava. E ele não queria nos estimular a uma Bhava teatral, ele não queria nos estimular assim, a que as nossas emoções ficassem motivadas por desejos materiais e que pudessem nos confundir e que, de repente, pela confusão, possamos entender a nós mesmos como um yogi, um bhakta, possuidor do sentimento de Radha Bhava, ou do sentimento de Krishna Bhava. Então, o Prabhupada queria nos alertar para que nós fôssemos nos desenvolvendo gradualmente. E em termos de serviço devocional, ele sabia que nós podíamos conquistar isso sem nos dedicarmos à busca específica por Radha Bhava, ou por Manjari Bhava, ou por Gopi Bhava, ou por Krishna Bhava. Ele queria que nós fôssemos nos dedicando gradualmente ao desenvolvimento do serviço devocional. Prabhupada aqui nesses dois últimos significados que lemos, está focado nisso, para nos animar nesse serviço gradual. Então aqui continua. Assim como Radhika ficou louca ao visitar Uddhava, da mesma forma o Senhor Chaitanya vivia dia e noite atormentado pela loucura da separação. Significado. Aqueles que se abrigam aos pés de lótus do Senhor Chaitanya Mahaprabhu podem entender que seu modo de adoração ao Supremo Senhor Krishna em separação é a verdadeira adoração ao Senhor. Quando os sentimentos de separação tornam-se muito intensos, alcança-se a fase de encontrar-se com Sri Krishna. Pretensos devotos, como os Sahajas, imaginam de maneira barata que estão se encontrando com Krishna em Vrindavana. Tal pensamento pode ser útil, mas, na verdade, o encontro com Krishna é possível através da atitude de separação ensinada por Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Entenderam aqui? É a continuação do que eu havia falado. Então aqui agora, Prabhupada fala diretamente dos sarrajas, que tentam imitar externamente e que tentam criar dentro do seu pensamento uma linha, um script, uma linha de pensamento que leve a pensar em Krishna, a pensar que está se encontrando com Krishna. E desenvolve, então, a postura física, os trejeitos e tudo mais, como se fosse se encontrando com Krishna. Então, o Prabhupada está dizendo, esse pensamento pode ser útil, porque cria para a própria pessoa a expectativa, mas ele não é genuíno. E isso é muito grave. Ele não é genuíno, ele está na plataforma material, como se fosse um teatro. Às vezes, mesmo no teatro, as emoções são tomadas e a pessoa fica envolvido com o tema que ele está representando. Isso é próprio do teatro. E quanto mais um ator se deixa envolver tanto pelas técnicas como pelas emoções, mais ele exerce bem o papel da personagem que ele está desenvolvendo, que ele está representando. Então é necessário o gás da emoção. Então, mas isso, quando se aplica à consciência de Krishna, não é exatamente assim. A pessoa precisa estar livre do gozo dos sentidos. É preciso ter ruchi, prazer na satisfação espiritual, apego pela satisfação espiritual. É preciso ter nishtha, estabilidade no serviço devocional, não ficar caindo, indo e voltando para a plataforma do gozo dos sentidos, mesmo em pensamento. E aqui Prabhupada está dizendo, a separação é um sentimento legítimo. Nós não precisamos ficar lutando pelo encontro, porque a separação é legítima. Olha aqui o final de Prabhupada. Tal pensamento pode ser útil, mas na verdade o encontro com Krishna é possível através da atitude de separação ensinada por Sri Chaitanya. Imagine, né? Se alguns grupos, na atitude de Nagara, alguns grupos como os Sahajas, querem manifestar o encontro com Krishna, com todos os seus trejeitos e todas as suas coisas, Prabhupada está dizendo, mas na verdade o encontro se dá quando a pessoa compreende a separação, entende a separação, vive a separação. É importante entender isso para compreender que Prabhupada nos deu tudo e que nos deu a segurança com a qual podemos obter a estabilidade no serviço devocional e crescer até a plataforma de Krishna Prema Bhakti sem acidentes de percurso. Posso fazer uma pergunta? Claro. O processo de sadhana significa que você tem que lembrar de Krishna, fazer qualquer coisa para sempre estar em contato com Krishna. Até os inimigos de Krishna, como Kamas e tudo, se beneficiam. Né? Então uma pessoa pode argumentar, qual seria então o problema, mesmo que eu esteja imaginando alguma coisa assim, qual seria o problema disso se eu estou de alguma forma em contato com Krishna, lembrando de Krishna, mesmo que seja de uma forma artificial, alguma coisa assim? O problema é a artificialidade, não é sustentável. O problema é que vai criar em outras pessoas a mesma atitude, o mesmo exemplo, e vai criar uma condição falsa que ao invés de nos aproximar de Krishna, nos distancia de Krishna, por ser artificial. Por isso que Prabhupada diz, pode ser útil. Então, o pensamento pode ser útil, por quê? Porque você está lembrando de Krishna. Mas ao ponto de aquilo fazer parte dos seus sentidos, da sua postura corporal, da sua atitude social, já muda muito. Porque é artificial. Até que você pense no encontro
no encontro de Krishna, isso ainda tem alguma utilidade, mas isso passar a ser um ato é diferente. Como vamos ver uma coisa que a gente conhece bastante, os 3 níveis da ofensa, né? Pensamento, palavras e atividades da ofensa. Então, é diferente o pensar ofensivamente e ofender com palavras e ainda ter uma atitude física de ofensa. Da mesma forma, também a atitude física e as palavras representando algo que a pessoa de fato não está sentindo, mas simplesmente está na plataforma mental do pensamento, causa distúrbios sociais como os Prakriti Sahajas causam. E legiões de pessoas seguem essas pessoas. É a falta de genuinidade. Dessa maneira eu entendo, como o Prabhupada vem explicando aqui e em outros lugares. Continuando um pouquinho mais. À noite, ele falava incoerentemente aflito. Ele falava incoerentemente aflito, com seus braços em volta do pescoço de Swarupa Damodara. Ele abria seu coração com inspiração estática. Sempre que um sentimento em particular surgia em seu coração, Swarupa Damodara satisfazia-o, cantando canções ou recitando versos da mesma natureza. Não é necessário analisar esses passatempos agora. Mais tarde vou descrevê-los em pormenores. Anteriormente, em Vraja, o Senhor Krishna manifestou 3 idades, a saber, a infância, a meninice e a adolescência. Sua adolescência é especialmente significativa. A afeição de pai e mãe fez sua infância fértil. Sua meninice foi um sucesso com seus amigos. Na juventude, ele saboreou a essência da raça, satisfazendo seus desejos em passatempos como o da dança da raça com Srimati Radhika e as outras gopis. Em sua juventude, o Senhor Krishna coroou de êxito todas as suas 3 idades, bem como o universo inteiro, por seus passatempos de romance amoroso, tais como a dança da raça. O Senhor Madhusudana gozou de sua juventude com passatempos nas noites de outono, no meio das vaqueirinhas que eram como joias. Assim ele dissipou todos os infortúnios do mundo. Este verso é do Vishnu Purana 5.13.60. O Senhor Krishna fez Srimati Radharani cerrar os olhos, envergonhada diante de suas amigas, ao relatar com as palavras dele suas atividades amorosas da noite anterior. Então, ele demonstrou o limite máximo de destreza ao desenhar nos seios dela figuras de delfins, exibindo diversos movimentos esportivos. Dessa maneira, o Senhor Hari coroou de êxito a sua juventude, executando passatempos nos bosques com Sri Radha e suas amigas. Este verso é do Bhakti Rasamrita Sindhu, de Srila Rupa Goswami. Aqui a gente precisa compreender que são atividades que não são imitáveis por seres humanos comuns. É a relação máxima da expressão do amor conjugal entre a suprema personalidade de Deus e a sua eterna parte integrante e expansão Radhika. Não é algo imitável pelas pessoas comuns. Quando tentamos imitar isso, caímos na plataforma mundana de gozo dos sentidos e vamos gradualmente esquecendo todo o conhecimento transcendental e nos envolvendo mais uma vez dentro da plataforma material, da natureza material. O Paulo Namasi, se o Senhor Hari não tivesse aparecido em Mathura com Srimati Radharani, esta criação inteira, e especialmente Cupido, o semideus do amor, teriam sido inúteis. Sri Vrinda Devi fala este verso
no Vidagdha Madhava 7.3 de Srila Rupa Goswami. Vidagdha Madhava é uma peça teatral escrita por Rupa Goswami, baseada na ciência de raça dos encontros amorosos entre Krishna. Aqui, nessa parte, capítulo 7, verso 3, Rupa Goswami se refere a Vrindadevi dizendo isso. E aqui, o autor do Chaitanya Charitamrita, para explicar o tema que estamos falando, repete as palavras de Vrindadevi. Então esse é o disse-me-disse transcendental mesmo, né? E um fala, um escreve, o outro conta, e o outro fala, repete, um repete o que o outro falou, simplesmente para que a gente fique dentro da plataforma do conhecimento autorizado, do conhecimento genuíno por pessoas autorizadas. Muito embora o Senhor Krishna, a morada de todas as doçuras, tivesse anteriormente degustado dessa maneira a essência das doçuras do amor, de qualquer modo, ele foi incapaz de satisfazer 3 desejos, embora se esforçasse para saboreá-los. Vou explicar seu primeiro desejo. Krishna diz: sou a causa primordial de todas as raças. Sou a verdade espiritual plena e sou feito de alegria plena, mas o amor de Srimati Radharani deixa-me louco. Não conheço a força do amor de Radha, com o qual ela sempre me arrebata. O amor de Radhika é meu mestre, e eu sou seu discípulo dançarino. O prema dela faz-me dançar diversas danças singulares. Ó minha querida amiga Vrinda, de onde vens? Venho dos pés de Sri Hari. Onde está ele? Na floresta, às margens do Radhakunda. O que faz ele lá? Está aprendendo a dançar. Quem é o mestre dele? Tua imagem, Radha, revelando-se a cada árvore e trepadeira em todas as direções. Vagueia como um destro dançarino, fazendo-o dançar em teu encalço. Este verso é do Govinda Lilamrita, de Krishnadas Kaviraj Goswami. E é um diálogo entre Tulasi, Vrindadevi, e Radha. Então, Radha se dirige à sua amiga Vrinda e pergunta: de onde vens? E ela diz: venho dos pés de Sri Hari, onde a gente coloca Tulasi. Por isso que os pujaris colocam a folha de Tulasi nos pés de Sri Hari, nos pés das deidades. Onde está ele? Pergunta Radha. Na floresta, às margens do Radhakunda. O que ele faz lá? Está aprendendo a dançar. Quem é o mestre dele? Tua imagem, Radha, revelando-se a cada árvore e trepadeira em todas as direções, vagueia como um destro dançarino, fazendo-o dançar em teu encalço. Então, a imagem de Radha expandida por toda parte da floresta, nas árvores, nas trepadeiras, e Krishna vendo Radha encarnada nas árvores e trepadeiras, dança como um destro dançarino. Todo o prazer que eu sinto ao saborear meu amor por Srimati Radharani, ela saboreia 10 milhões de vezes mais do que eu, devido ao amor dela. Assim como eu sou a morada de todas as características mutuamente contraditórias, da mesma forma, o amor de Radha é sempre repleto de contradições semelhantes. O amor de Radha é onipenetrante, não deixando lugar para a expansão, mas de qualquer modo expande-se constantemente. De certo, não há nada superior ao amor dela, porém, seu amor é desprovido de orgulho, o que demonstra quão grande ele é. Nada é mais puro do que o amor dela, se bem que sempre se comporte, o amor, de maneira perversa e desleal. Todas as glórias ao amor de Radha por Krishna, o inimigo do demônio Mura. Apesar de ser onipenetrante, tende a aumentar a cada instante. Apesar de ser importante e desprovido de orgulho, e embora puro, é sempre cercado de duplicidade.
Este verso é do Dhanakeli Kaumadi, de Srila Rupa Goswami. Shri Radhika é a morada máxima desse amor, cujo único objeto sou eu. Temas bem confidenciais, né, para uma segunda de manhã, onde, em geral, as pessoas estão de mau humor, estão acordando para trabalhar, acordando em cima da hora, dormem até o último minuto para segunda-feira ir para o trabalho, às vezes amaldiçoando o chefe. Nós estamos aqui ouvindo temas do mais alto nível confidencial e transcendental, difícil mesmo de compreender. Todos nós, eu estou vendo, todos vocês, prestando atenção, tentando captar a mensagem, né? Vou terminar aqui porque eu estou lendo várias reproduções de textos de terceiros, não são textos originais de Krishnadas Kaviraj, porque estão entre aspas. Então eu estou só terminando isso para a gente poder parar. Se é que vai parar, né? Bom. Saboreio a bem-aventurança que cabe ao objeto do amor, mas o prazer de Radha, a morada desse amor, é 10 milhões de vezes maior. Minha mente precipita-se para saborear o prazer experimentado pela morada, porém não posso saboreá-lo, nem mesmo com meus melhores esforços. Como poderei saboreá-lo? Se eu puder alguma vez ser a morada desse amor, somente então poderei experimentar sua alegria. Significado. Vishaya e Ashraya são duas palavras muito significativas relacionadas à reciprocidade entre Krishna e seu devoto. O devoto chama-se o Ashraya e seu amado Krishna é o Vishaya. Diferentes ingredientes participam da troca de amor entre Ashraya e o Vishaya e são conhecidos como Vibhava, Anubhava, Sattvika e Vyabhichari. Vibhava divide-se em duas categorias, Alambana e Udipana. Alambana pode dividir-se ainda em Ashraya e Vishaya. Nas aventuras amorosas de Radha e Krishna, Radharani é o aspecto Ashraya e Krishna o Vishaya. A consciência transcendental do Senhor lhe diz: sou Krishna e experimento prazer como o Vishaya. O prazer desfrutado por Radharani, a Ashraya, é muitas vezes maior do que o prazer que sinto. Portanto, para sentir o prazer da categoria Ashraya, o Senhor Krishna apareceu como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Qual o título desse capítulo? As razões confidenciais. Aqui acaba de revelar a razão mais confidencial entre todas. Prabhupada revela. O prazer desfrutado por Radharani, a Ashraya, é muitas vezes maior do que o prazer que sinto. Portanto, diz Prabhupada, para sentir o prazer da categoria Ashraya, o Senhor Krishna apareceu como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Imagine que resposta erudita para quem pergunta por qual a razão confidencial do aparecimento do Senhor Chaitanya. Então, o erudito vai responder: para sentir o prazer da categoria Ashraya, o Senhor Krishna apareceu como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Claro que a pessoa vai perguntar: e o que é Ashraya? Ashraya é a posição de amor de Srimati Radharani, que é 10 milhões de vezes maior do que a expressão de amor Vishaya de Krishna. E aí vem aquele esquema que começou pela descrição do próprio Prabhupada, né? Vishaya e Ashraya são duas palavras muito significativas relacionadas à reciprocidade entre Krishna e seu devoto. O devoto chama-se Ashraya e seu amado Krishna é o Vishaya. Diferentes ingredientes participam da troca de amor entre o Ashraya e o Vishaya e são conhecidos como Vibhava, Anubhava, Sattvika e Vyabhichari. São os sintomas de Bhava que aparecem. Vibhava divide-se em duas categorias. O primeiro, Alambana e Udipana. Aí a gente vai fazendo aquelas chaves assim dentro da lousa, né? Colocando assim. Aí vai
A lâmbana pode dividir-se ainda entre Ashraya e Vishaya. De novo. Então, nas aventuras amorosas de Radha e Krishna, Radharani é o aspecto Ashraya e Krishna é o aspecto Vishaya. A consciência transcendental do Senhor lhe diz. Aí o próprio Krishna falando. Sou Krishna e experimento o prazer como Vishaya. O prazer desfrutado por Radharani, a Ashraya, é muitas vezes maior do que o prazer que sinto. Aí Prabhupada conclui o texto e a gente vai concluir a aula dizendo, portanto, para sentir o prazer da categoria Ashraya, o Senhor Krishna apareceu como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Viu? Estudar sistematicamente o Chaitanya Charitamrita é a categoria acadêmica de Bhakti Sarva Bhauma. E a gente... Para chegar lá tem que ir estudando todos os outros livros, compreendendo bem as características do autor do Chaitanya Charitamrita, do comentador do Chaitanya Charitamrita, que é Prabhupada. Senão se torna difícil compreender o Chaitanya Charitamrita. Por isso, gradualmente, devemos ir estudando de acordo com as plataformas. Primeiro Bhakti Shastri, depois Bhakti Vaibhava, depois Bhakti Vedanta, então Bhakti Sarva Bhauma. Para que a gente possa chegar a esse nível de compreensão, como o Prabhupada apresenta aqui. Alguma pergunta ou comentário? Essa atitude ou pensamento, atividade Mayavada. Mayavada o quê? Mayavada, o que significa assim Mayavada? Atitude, atividade ou pensamento? Não, esse caso aqui é... No começo tem Mayavada, né? Hã? No começo tem devoto que não seguir esse processo de Mayavada. No Chaitanya Charitamrita se descreve isso. Nesse tema aqui agora, não é a filosofia Mayavada que está em discussão. Não é? É a discussão da filosofia pessoal mesmo. Então, como a pessoa suprema sente prazer? Então, a pessoa suprema sente prazer como o objeto de prazer, Vishaya, enquanto que o adorador sente prazer na condição de Ashraya, aquele que adora. E quem adora sente muito mais prazer do que quem é adorado. Então, é outro aspecto da filosofia, não é o aspecto Mayavada da compreensão de Deus, mas é o aspecto pessoal, em que se busca a Deus através da sua relação pessoal. E ele, como um indivíduo, tem sentimentos de amor. E aqui está se discutindo agora os sentimentos de amor de Deus. Não é só a energia, como é a questão Mayavada, que tudo é energia, e Deus está espalhado em toda parte, com sua energia. Tá bem? Algo mais? Ok, muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.